Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Muito bem. Hoje começamos a finalizar o curso. Esse é o último trabalho a ser entregue. Vamos falar um pouco sobre embalagens. Gostaria de mostrar alguns exemplos antes de falarmos do exercício final. Muito bem, aqui temos algumas imagens que ilustram a evolução dos óculos. Os primeiros eram apoiados apenas no nariz, e aí perceberam que podiam criar uma haste para segurar. Uma grande sacada foi perceber que eles poderiam ser apoiados nas orelhas e que esse objeto poderia absorver diferentes tipos de desenhos e adereços. Então, a tecnologia digital foi acoplada e possibilitou outras experiências, além de funcionar como um instrumento de pesquisa, visualização, como os óculos da Google. Aqui nós temos uma embalagem lúdica. O rótulo foi feito de borracha e pode simular um carimbo. E as figuras todas lembram momentos festivos e têm cor vibrante e quente. Reparem que a etiqueta no gargalo da garrafa tem a mesma cor da tinta usada no carimbo. Isso não é à toa, é para combinar mesmo. Esse aqui nós temos um exemplo de um rótulo de um iogurte brasileiro acrescido de lactobacilos que ajuda a ir ao banheiro. Aqui chama atenção para essa linha embaixo, que remete à barriguinha, e aí o sol, que representa o dia, ou melhor, cada dia, e a flechinha que está no sentido para baixo, representando a facilidade do trabalho intestinal. Em relação aos materiais, vamos dar uma olhada nos básicos: papel, papelão, plástico, lata, vidro e alumínio. Vamos começar pelos vidros. A sua produção depende de calor e também de uma forma que tenha o formato negativo da embalagem. A sílica é injetada nesse recipiente, aquecida e insuflada para que se tome a forma da garrafa. Aqui temos uma embalagem de vidro com um envoltório simulando uma flor de lótus. Essas embalagens de mel são sextavadas e simulam a colmeia das abelhas. Reparem que para que haja encaixe perfeito, o vidro foi pensado com uma tampa metálica que entra na parte inferior da embalagem. Assim eles podem ser dispostos para a exposição. Aqui nós temos uma embalagem de vinho. É uma garrafa preta, pois seu conteúdo não pode ficar exposto à luz, com um pequeno rótulo preto e letras em cobre. Chama atenção a fotografia, que é importante para a valorização de seu produto, com uma iluminação de um lado mais forte e do outro apenas um sinal de luz. Essa também é uma embalagem de vinho português, que te convida para conhecer os Três Rios. Em seu rótulo te oferece uma experiência quando descobre os rios, seu segredo sobre as partes picotadas do rótulo. Agora vamos para os plásticos. A matéria-prima base são os polímeros, que em sua estrutura molecular se parecem com macarrão e espaguete. Para sua produção também é necessária uma forma externa, que dará o volume da embalagem. A maioria dos plásticos são de sistema quente. Os plásticos são recicláveis, têm uma vantagem de serem baratos, resistentes e leves, mas são altamente prejudiciais à natureza. Por isso, existem hoje várias pesquisas para a produção de plástico biodegradável. Essa é uma caixa de plástico reciclado para dar frutas. A Veuve Clicquot é uma das champanhes mais caras do mundo, chegando a 1.700 euros, e suas embalagens são super elaboradas. Essa lembra uma geladeira, sabendo-se que as champanhes são consumidas a 6 graus Celsius. Essa outra embalagem é uma bolsinha que você pode levar ao piquenique, pois ela também mantém a temperatura. E essa outra é uma malinha toda protegida para você levar a bebida. Essa é uma garrafa de saquê, toda em preto e moldada com essas florzinhas. Não sei se vocês sabem, mas na cultura japonesa eles usam diferentes tipos de desenhos de flores para representar as famílias. Assim como os europeus têm brasões, no Japão são desenhos de flores. Ainda nessa garrafa temos a sobreposição que lembra o guardanapo para servir, e aí vai a marca da bebida.
Esse frasco é uma reprodução do frasco de soro utilizado nos hospitais. Tem uma argolinha para pendurar em um suporte, abre embaixo para a saída do produto através da tampa de rosca e o líquido desce por simples gravidade. Esse recipiente, que simula a ideia de um guarda-chuva, tem algumas funções. É transparente, possibilitando que se veja o que tem dentro dele. Pode ser pendurado em um expositor e serve também como embalagem para ser levada embora. Esse é um borrifador com formato anatômico e bonito. Esse plástico, diferente dos outros, é fornecido em grandes rolos e o trabalho com ele é semelhante a de um tecido. As suas junções são prensadas e coladas a quente. Nessa embalagem temos a pintura lace, o recorte do lugar para carregar e a costura quente, como falei anteriormente. Esse é um trabalho semelhante em plástico colado. Ele lembra um vidro de conservas e tem um zip em cima. Pode ser guardado na geladeira dessa forma. Agora vamos aos metais. O processo de fabricação das latas é realizado a partir da prensa de lâminas que vem em grandes bobinas. As latas são pintadas e encaminhadas para o envasamento e colocação da tampa. Esse é um chá de bambu. O formato da lata remete a um gomo de bambu. Essa é uma latinha de balinhas. Sua imagem lembra as latas de sardinhas e o ônibus onde todos estão muito apertados lá dentro. Essas latinhas de castanhas são um esconderijo de esquilos em uma árvore. E essa lata traz um par de tênis mais incrível do mundo. Claro que isso é uma interpretação minha. Eu nem compraria esse tênis, mas a lata dá uma super valorizada no conteúdo. E essa embalagem é incrível. Um saquinho de café que você abre a parte superior, coloca a água, vira e serve o café que você fez na hora. Agora vamos aos papéis. Vamos falar um pouquinho do papelão. Esse material é um material fantástico. Ele pode ser flexível, pode ser rígido, e isso depende da nervura interna entre os dois papéis externos. Essa é uma embalagem com papel prensado, como a técnica de papel machê ou dos ovos que a gente compra no supermercado. Essa embalagem de tênis lembra containers e empilhadas lembram os containers dispostos nos portos. Esse é um recipiente de mel e ele mostra a roupa de um coletor de mel. É uma embalagem divertida e mimosa. Esse é um cone de pipocas, foi pensado especialmente para o alimento, do tamanho para ser segurado com a mão, desenhado para caber uma quantidade específica de pipoca, além da marca, cor que contrasta com a da pipoca e com o corte que valoriza o produto. Esses lencinhos fazem uma brincadeira com o ambiente que está colocado. Imagine uma fatia de melancia sobre a mesa do seu escritório. Essa é uma embalagem com outra função que não somente carrega o objeto que está interno a ele. Nesse caso, ele será transformado em um óculos 3D e, além de você ficar feliz com a bebida, você ainda pode se divertir vendo as imagens. Essa lâmina protetora, ela foi elaborada em uma faixa única, com encaixe simples e local para ser pendurado na prateleira. Protege a lâmpada, mostra o seu conteúdo, você consegue testar, fica exposto com um trabalho mínimo e barato. Eu diria que isso é um grande design. Já essa embalagem traz um lugarzinho para você colocar o ketchup, então você não precisa comer o ketchup, a batata sentada, você pode ir caminhando, com uma mão você segura a batata e com a outra você come colocando o ketchup. Essa caixinha trata o produto como se fosse uma joia. Quando você abre ela, ela sobressai como se ela estivesse nascendo do chão. Muito bem, agora vamos ver já material que é para o trabalho de vocês. Planificação dos sólidos.
A planificação de um sólido geométrico é uma apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões. Essas planificações são usadas de várias maneiras, como para calcular a área da superfície de um sólido. As pirâmides são sólidos formados por uma base, que pode ser de qualquer polígono, e por suas faces laterais, que são obrigatoriamente triângulos. A planificação da pirâmide sempre terá um polígono e alguns triângulos. Perceba que o número de lados da base de uma pirâmide é igual ao número de triângulos que aparecem na sua planificação. Observe também que os triângulos são necessariamente congruentes, o que acontece quando o polígono da base é regular. Os prismas são sólidos geométricos formados por duas bases, que são polígonos quaisquer congruentes e paralelos, e por suas faces laterais, que sempre são paralelogramos. Nos prismas, a quantidade de faces laterais também é igual ao número de lados de suas bases. Sendo assim, sua planificação sempre apresenta dois polígonos congruentes e alguns paralelogramos, que só serão todos iguais se as bases do prisma forem regulares. Os cones são sólidos formados por um círculo, que é a sua base, e por uma superfície curva no formato de um funil. As duas figuras geométricas resultantes da planificação de um cone são um setor circular e um círculo. Os cilindros são sólidos com dois círculos paralelos e congruentes como base. Sua planificação tem dois círculos e um retângulo. Agora vamos falar um pouco do manual da embalagem. Após vocês fazerem a elaboração da embalagem, a primeira etapa para confeccioná-la é a planificação do objeto. A planificação consiste no desenho técnico da embalagem aberta, contendo todos os detalhes de como ocorrerá o fechamento, com indicações de linhas de corte, vinco, serrilhas, pontos de colagem e cotas. A planificação é essencial para a execução de orçamentos, traçado e montagem da matriz, devendo ser limpa e precisa. Aqui nós temos o exemplo de uma planificação e é importante vocês entenderem o que é uma planta de máquina ou uma faca de corte. Esse é um objeto que é feito para a produção dessa embalagem. Com isso, você tem que ter a produção desse desenho, que é onde a faca vai estar cortando e imprimindo. Aqui nós temos o desenho de uma embalagem de um sorvete de brigadeiro com todas as suas informações. Essa daqui é de um biscoito coquinho, também feito em plástico, que tem a sua parte frontal e traseira e as partes onde ela deve ser colada. Nesse caso, a gente tem uma caixa, que é de papel de uma gramatura um pouco mais alta, e mostra todos os cortes e desenhos e pinturas que vão nessa embalagem. Agora vamos ver o exemplo de uma planificação e montagem. Aqui a gente tem uma embalagem. O primeiro passo é colocar A em B 180 graus para cima, em seguida B em C do mesmo modo. Passo 2, elevar H, J, N e P. Passo 3, dobrar 180 graus G, K, M e Q. Passo 4, levantar 95 graus em I e O. Passo 5, levantar F e L, em seguida apoiar todas as abas já juntas em E e D. Passo 6, abaixar 95 graus C e a sequência de montagem. Na ficha técnica, vocês vão precisar colocar o nome do produto, o tipo da embalagem, no painel frontal, qual é o nome desse produto, o nome fantasia, a marca desse produto, peso e quantidade, de onde ela vem, e no painel secundário, colocar os ingredientes, composição do produto, quais são as advertências, por exemplo, contém glúten ou
é perigoso para pessoas que têm alergias. A tabela nutricional desse produto, isso é obrigatório no Brasil. Como ele foi preparado, se é frito, quando frito, que tipo de coisa usou, tipo óleo vegetal. E os dados do fabricante, o registro, o modo de conservação, tipo conservar em 3 dias depois de aberto, o lote e a validade, porque todos os produtos alimentícios contêm o lote e a parte de uma amostra desse lote deve estar guardada no fabricante. E outras informações a serem destacadas. Algumas dicas. Vocês podem usar e devem usar diferentes tamanhos de letras e tipos de letras para diferentes informações. Então, por exemplo, na frente, onde essa informação é mais preciosa, vocês coloquem com uma letra maior. E atrás, por exemplo, com letras menores. Nas informações nutricionais, a letra vai ser menor, porém legível. Isso é importante, tá? Muito bem, o trabalho final ele é para o dia 7 de dezembro, impreterivelmente, ok? Ele é um trabalho individual e os alunos deverão desenvolver um trabalho de planificação, uma perspectiva e um manual de montagem da embalagem. Esse desenho deve estar indicado à escala. O trabalho tem que ser feito em folhas A4, com margem carimbo no mínimo. Ficha técnica com todas as informações do produto. A planificação da planta, as suas faces, os passos que você precisa para estar montando essa embalagem, uma perspectiva final da embalagem montada e os desenhos que deverão sempre ser em escala. Agora eu gostaria de mostrar alguns videozinhos de exemplos de embalagens. Por exemplo, esse daqui é uma embalagem de biscoitos que você pode abrir e fechar e servir as pessoas. Eu diria que essa embalagem é muito elaborada, tá? Essa outra é uma embalagem do McDonald's, que vocês devem saber, mas assim, ela tem uma grande sacada de ser uma bandeja que você, quando tira o picote do saco, já pode servir seus amigos. Então você não tem problema da Coca-Cola ou do Guaraná cair dentro da embalagem e você ter que ficar carregando com várias bandejas separadas. E agora nós vamos ver um último videozinho que eu considero fantástico. Ele tem só 30 segundos, né, mas ele consegue carregar todo o seu valor do seu produto. Óbvio que isso tem 20 anos de investimento, ou talvez até mais do que isso, mas deem uma olhada. Ok, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E precisando de qualquer coisa, nós estamos aí. Eu e a Cristiane, nos procure. Beijos.